existe uma pergunta que praticamente todo cristão já se fez em algum momento da sua vida. Se o Antigo Testamento continua sendo a palavra de Deus, por que não oferecemos sacrifícios de animais hoje? Por que não seguimos as leis alimentares de Levítico? Por que não praticamos a circuncisão como sinal obrigatório da aliança? E, ao mesmo tempo, por que continuamos condenando pecados como a idolatria, o incesto e a zoofilia? Em outras palavras, por que nós seguimos algumas partes do Antigo Testamento e outras não? Essa não é uma pergunta nova. Ela existe desde os dias dos apóstolos. E a resposta que dermos afetará profundamente a forma como lemos toda a Bíblia. Porque, no fundo, essa pergunta toca em outra ainda maior. Qual é a relação entre o Antigo e o Novo Testamentos? São duas religiões diferentes? Dois povos diferentes? Duas formas diferentes de salvação? Ou existe uma unidade mais profunda ligando tudo isso? A resposta mais comum nos círculos evangélicos modernos costuma ser relativamente simples. Ela diz algo mais ou menos assim: nós estamos na nova aliança. Portanto, não seguimos o Antigo Testamento. Seguimos apenas o Novo. Nessa visão, as coisas funcionam da seguinte maneira: se o mandamento do Antigo Testamento for repetido no Novo, então ele continua valendo. Não por força do Antigo Testamento, porque nós não temos nada a ver com ele, mas por força do Novo Testamento, que é a nossa autoridade. E se o mandamento não for repetido, então ele deixou de valer, porque o Antigo Testamento deixou de valer. Portanto, nessa visão, nós não condenamos o assassinato porque Moisés proibiu. Nós condenamos porque o Novo Testamento também o proíbe. Nós não honramos pai e mãe por causa de Êxodo 20. Honramos por causa de Efésios 6. A autoridade prática está exclusivamente no Novo Testamento. O Antigo Testamento serviria apenas como um pano de fundo histórico. Eu admito que durante muito tempo eu mesmo pensei dessa maneira. Talvez muitos de vocês também tenham pensado, porque essa é uma explicação realmente bastante simples, bastante intuitiva. Ela parece resolver o problema de forma bastante fácil, mas existe uma dificuldade. Essa não é a maneira como o próprio Novo Testamento descreve a sua relação com o Antigo. Não é a forma como eles dizem se relacionar entre si. Quando lemos atentamente os apóstolos e o próprio Cristo, percebemos que eles não falam do Antigo Testamento como algo descartado. Eles falam dele como algo consumado. E consumar não significa desaparecer, significa passar a existir de forma mais plena e verdadeira. Em Mateus capítulo 5, Jesus declara: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Leis e profetas aqui se referem ao Antigo Testamento. Jesus está fazendo uma metonímia com o cânon judaico. Os judeus dividiam o Antigo Testamento em três partes: a lei, os profetas e os escritos. Embora Jesus omita os escritos aqui, ele está evocando essa tripartição do cânon do Antigo Testamento. E veja o que Jesus fala. Ele diz explicitamente: não vim destruir. Eu não vim substituir, não vim começar algo do zero, totalmente novo. Jesus faz uma oposição direta entre abolição e cumprimento. Não vim abolir, mas cumprir. Ou seja, cumprimento não é a mesma coisa que abolição. A palavra que Jesus fala é plero, que significa plenitude, realização máxima. Existe descontinuidade e diferença entre o Antigo e o Novo Testamento? Óbvio que sim. Mas também existe continuidade de essência. Quando uma semente floresce e se consuma em uma flor, a aparência muda radicalmente. A casca precisa se transformar para que a essência se desenvolva. Mas o que sai da casca não é uma negação ou uma abolição do que estava na semente. Pelo contrário, é o pleno florescimento da essência que já estava lá desde o começo. Mudança de aparência, continuidade de essência. É por isso que os autores do Novo Testamento continuam falando do Antigo, o Antigo Testamento, como sendo palavra de Deus, como escritura viva, útil e autoritativa. Eles citam o Antigo Testamento para ensinar doutrina, para corrigir erros, para instruir os cristãos, para fundamentar princípios morais, explicar Cristo, explicar o Evangelho. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para que o homem de Deus seja instruído
para toda boa obra. Quando Paulo escreveu isso, o Novo Testamento não estava completo e nem sequer canonizado, não estava universalmente estabelecido para toda a igreja. A única escritura que todos tinham conhecimento e acesso naquele momento era o Antigo Testamento. Portanto, o Novo Testamento não apresenta a si mesmo como a destruição do Antigo, ele se apresenta como a sua continuação plenamente consumada. Além disso, quando algo realmente muda, o Novo Testamento normalmente faz questão de nos informar que aquilo mudou. Ele não deixa essas mudanças soltas para a nossa imaginação ou para as nossas opiniões pessoais. Ele declara que mudou. Os sacrifícios de animais terminaram porque Cristo é o verdadeiro sacrifício. O sacerdócio levítico terminou porque Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote. As leis alimentares estão superadas porque Cristo declarou puro todos os alimentos. Perceba o padrão. Não existe uma destruição completa daquilo que veio antes, existe continuidade consumada e elevada em Cristo. Existe desenvolvimento, progresso e cumprimento, mas não existe uma destruição total daquilo que Deus havia revelado antes. As formas mudam, a aparência muda, os princípios essenciais permanecem. O problema mais profundo dessa ideia de seguirmos apenas o Novo Testamento é que ela tende a transformar a Bíblia em duas histórias separadas. Mas essa não é a visão das Escrituras. O Antigo e o Novo Testamento não são dois livros independentes, sem relação um com o outro. Não são duas religiões, uma má e outra boa. Não são dois povos de Deus, um que falhou e Deus abandonou, e outro que Deus criou do zero. São um único propósito redentivo, um único povo de Deus, uma única fé. E o elo que une tudo isso é Jesus Cristo. Os santos do Antigo Testamento eram salvos pela fé no Messias prometido. Os santos do Novo Testamento são salvos pela fé no Messias que já veio. Eles olhavam para frente, nós olhamos para trás, mas ambos olhamos para o mesmo Cristo. As promessas do Antigo Testamento preparavam a vinda dele. Os profetas o anunciavam, a lei conduzia a ele, os sacrifícios, o sacerdote e o templo, junto com as festas, apontavam e antecipavam a sua obra. Toda a estrutura da antiga aliança preparava e conduzia o povo de Deus até Cristo. E agora, na nova aliança, nós continuamos vivendo essa mesma realidade cristocêntrica, só que de forma consumada. Os nossos sacramentos não apontam, mas relembram aquilo que Cristo já realizou. A nossa fé não espera, mas descansa no sacrifício perfeito que já foi realizado. O que mudou foi a forma e o sentido, mas a fé é a mesma e o centro dela é Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso precisamos tomar cuidado com uma falsa alternativa. Frequentemente a discussão é apresentada assim: ou seguimos todo o Antigo Testamento, ou não seguimos nada dele. Mas a Bíblia não fala dessa maneira. A Bíblia fala em cumprimento, consumação e continuidade de essência. A lógica da Bíblia, não fazemos nada do Antigo Testamento a menos que o Novo Testamento repita. A lógica bíblica é: porque o Antigo Testamento é palavra de Deus para o seu único povo, tudo aquilo que Deus revelou continua tendo autoridade, a menos que o Novo Testamento declare o seu cumprimento em Cristo. Era assim que os apóstolos raciocinavam. Eles não tratavam o Antigo Testamento como um livro morto, eles tratavam o Antigo Testamento como uma revelação viva e que alcançou a sua plena consumação em Jesus. Algumas coisas permanecem exatamente porque expressam princípios permanentes da santidade de Deus. Outras coisas terminam precisamente porque alcançaram o seu propósito de apontar e preparar para Cristo. A questão continua: como distinguir uma coisa da outra? Como saber o que possui continuidade direta e o que possuía uma função preparatória e temporária? Qual é o princípio que nos permite fazer essa distinção sem cair em arbitrariedade? É precisamente aqui que entra aquilo que a tradição cristã historicamente chamou de a tríplice divisão da lei do Antigo Testamento, ou, resumindo, a tripartição da lei. A ideia básica é que a lei do Antigo Testamento não é um bloco monolítico, no qual todos os mandamentos possuem exatamente a mesma natureza e função. Dentro dela, nós encontramos diferentes categorias de mandamentos,
servindo a diferentes propósitos dentro da história da redenção. Historicamente, a Igreja distinguiu 3 aspectos dentro da legislação mosaica: as leis morais, as leis cerimoniais e as leis judiciais ou civis. E isso nos permite entender por que alguns princípios eternos continuam, enquanto algumas aplicações específicas passam. Essa distinção não foi inventada pelos reformados, ela possui raízes profundas ao longo de toda a história da Igreja. E mais importante, ela surge da forma como a própria Bíblia trata diferentes aspectos da lei. Nos próximos capítulos nós veremos essa questão com mais cuidado, mas por enquanto basta compreender o problema. O Novo Testamento não nos autoriza a ignorar as mudanças trazidas por Cristo, mas também não nos autoriza a descartar o Antigo Testamento como se ele tivesse deixado de ser a palavra de Deus para o seu povo. Se existe continuidade e descontinuidade, precisamos de uma maneira bíblica de explicar a relação entre as alianças e os testamentos. E é exatamente isso que a tripartição da lei procura fazer. Então vamos começar a explorar esse conceito. E logo de cara nós precisamos ter cuidado para não cair em uma casca de banana aqui. Quando nós falamos que existe uma tripartição na lei do Antigo Testamento, isso não significa que são 3 leis separadas e independentes. Moral, cerimonial e civil não são 3 códigos legais separados. São 3 aspectos distintos dentro da mesma legislação. Deus pegou princípios morais da natureza, desdobramentos culturais e aplicações civis específicas desses princípios e administrou esses princípios e aplicações como uma unidade para Israel no Monte Sinai. Então, a lei é una, mas ela não é um bloco liso e sem diferença, na qual cada mandamento possui exatamente a mesma natureza e função. É uma única legislação, mas dentro dela existe diferentes espécies de preceitos, exercendo diferentes funções dentro da economia da aliança. É melhor pensar nisso não como 3 leis, mas como 3 dimensões da mesma lei. Uma dimensão moral, uma dimensão cerimonial e uma dimensão civil, sendo que a fonte e o fundamento de todas elas é a dimensão moral, porque depende diretamente do próprio caráter de Deus. Essa distinção é importante porque ela nos ajuda a ler a Escritura da maneira como ela mesma se apresenta para nós. O próprio Novo Testamento faz essas distinções e nós vamos ver isso. Cristo trata certos mandamentos de uma maneira e outros de outra. Os apóstolos aplicam alguns preceitos como normas permanentes e outras como realidades já cumpridas em Cristo. Logo, se não distinguirmos categorias, acabaremos tratando toda a lei de forma idêntica, coisa que a Bíblia não faz. É justamente aqui que a linguagem clássica se mostra útil. A lei moral expressa os deveres permanentes do homem, uns para com os outros e para com Deus diante de Deus. Ela não depende de uma época específica nem de uma estrutura nacional particular. Ela reflete o caráter mais básico da santidade de Deus e por isso ela permanece válida em todas as eras. É uma lei antropológica, não meramente administrativa. Ah, mas o aspecto cerimonial e o aspecto civil também não refletem o caráter de Deus? Ora, claro que sim, mas elas fazem isso de maneira mais delimitada e aplicadas a contextos específicos. A lei cerimonial regula o culto da antiga aliança. Sacrifícios, purificações, sacerdócio, festas, alimentos e símbolos. Tudo isso tinha o propósito de apontar e preparar Cristo. Eles eram reais, divinamente instituídos, mas também provisórios. Sua função era tipológica, tinha o propósito de conduzir o povo de Deus até o cumprimento que viria no Messias. A lei judicial ou civil aplica princípios de justiça à vida nacional do Israel enquanto povo teocrático. Ela organizava aquela comunidade específica, naquela terra específica, sob aquela administração específica da aliança, naquele contexto e tempo e época específicos. Por isso, sua forma concreta não obriga a igreja hoje como um código nacional, ainda que a sua equidade moral, seus princípios básicos, continuem instrutivos. Essa formulação não destrói a unidade da lei, pelo contrário, ela preserva a sua unidade, sem apagar a diversidade interna. Essa distinção entre leis que expressam princípios básicos e leis que são aplicações específicas desses princípios é conhecida e comum no direito. A Constituição brasileira, por exemplo,
contém princípios permanentes, leis administrativas e regulamentos aplicáveis a uma situação histórica concreta. Tudo pertence ao mesmo ordenamento jurídico, tudo possui autoridade, mas nem tudo é da mesma natureza, nem tudo tem o mesmo alcance e nem tudo permanece da mesma forma quando o contexto muda. Algo semelhante ocorre com a legislação mosaica. Ela é uma só, vem de um só legislador, serve a um só propósito redentivo maior, mas ela contém mandamentos que possuem funções diferentes dentro da história da redenção e do plano de Deus. E isso explica porque a própria Bíblia pode, ao mesmo tempo, afirmar a permanência de certos princípios e o cumprimento de outros. Não há contradição nisso, é só a forma normal como as leis funcionam, tanto na mentalidade bíblica quanto no mundo real, no mundo das nações e no direito do dia a dia. Portanto, quando falamos em tripartição da lei, não estamos inventando uma solução para escapar das Escrituras. Pelo contrário, estamos tentando nomear uma realidade que a própria Bíblia já nos apresenta. Eu ainda não provei que essa distinção existe, eu estou apenas definindo o que ela é. E essa definição nos prepara para os próximos passos. Primeiro, veremos que essa leitura não nasceu na Reforma. Ela já aparece na história da Igreja. E depois, e mais importante, veremos que ela não é apenas respeitável historicamente, ela é biblicamente necessária. A própria Bíblia nos mostra essa realidade desses diferentes aspectos da lei de várias maneiras, e eu vou destacar alguns argumentos a partir de agora. Então vamos começar a explorar as evidências bíblicas, e a primeira delas é a seguinte: a lei moral transcende o Sinai. A dimensão moral da lei não depende da sua instituição no Monte Sinai, ela já existia antes dele e continua existindo depois, porque ela é o reflexo mais básico da santidade de Deus na própria natureza humana. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, versículos 12 a 16, apresenta um argumento importante. Falando sobre os gentios, povos que jamais receberam a lei escrita de Moisés, ele afirma que eles demonstram a norma da lei gravada no seu coração, tendo a consciência que os acusa ou os defende. Observe a implicação aqui. Essas pessoas não possuíam o Sinai, não possuíam as tábuas da lei nem a administração da antiga aliança. E ainda assim eles eram moralmente responsáveis diante de Deus. Por quê? Porque existe uma dimensão da lei que não começou com Moisés. Existe uma dimensão da lei que reflete o caráter e a imagem de Deus impressa na humanidade desde a criação. É por isso que a Bíblia trata certos pecados como pecados antes da entrega formal da lei no Monte Sinai. Caim foi condenado por assassinar Abel, mas isso ocorreu séculos antes de Moisés. Os habitantes de Sodoma foram julgados pela sua perversidade, mas isso ocorreu séculos antes de Moisés. Faraó foi responsabilizado pela sua dureza de coração antes da entrega da lei. Como explicar tudo isso? A resposta é simples. Essas coisas eram pecaminosas antes de serem escritas nas tábuas, porque elas não violam simplesmente as tábuas de pedra ou as leis de Israel. Elas violam o caráter de Deus. O homicídio era pecado antes do sexto mandamento, né? Não matarás. O adultério era pecado antes do sétimo mandamento, não adulterarás. A idolatria era pecada antes do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, porque são reflexos da natureza de Deus na imagem e na natureza humana. O Sinai não inventou essas coisas. Ele apenas as revelou e codificou com maior clareza. Os padrões de justiça não surgem da administração específica da aliança. Eles procedem da própria natureza de Deus que fez todas as coisas. O assassinato é errado porque o homem foi criado à imagem de Deus. A idolatria é errada porque existe apenas um único Deus vivo e verdadeiro. O adultério é errado porque Deus é fiel. A mentira é errada porque Deus é verdadeiro. E é precisamente por isso que os mandamentos morais, ou a dimensão moral da lei, não pode ser restrita à antiga aliança. Aquilo que procede do caráter eterno de Deus não pode ser temporário. Em segundo lugar, o próprio Antigo Testamento faz distinções dentro da lei. Em 1 Samuel, capítulo 15, quando Saul tenta justificar a sua desobediência alegando que preservou os animais para oferecê-los em sacrifício, Samuel responde: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros.
Samuel não rejeita os sacrifícios instituídos por Deus, mas ele demonstra que eles ocupavam uma posição subordinada em relação à obediência moral. O mesmo princípio aparece repetidamente nos profetas. Deus declara por meio de Oséias: misericórdia quero e não sacrifício. Oséias capítulo 6, versículo 6. Isaías condena um povo que multiplicava cerimônias religiosas enquanto permanecia em rebelião. Isaías capítulo 1, versículos 1 a 17. Amós rejeita as festas, ofertas e solenidades acompanhadas de injustiça e hipocrisia, em Amós capítulo 5. Miqueias resume a verdadeira piedade em praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente perante Deus, Miqueias capítulo 6. Em todos esses casos, os profetas não abolem o culto ordenado por Deus. Eles demonstram que as ordenanças cerimoniais existiam para servir a justiça e a fidelidade, não para substituí-las. Elas não podiam ser praticadas com hipocrisia porque a dimensão moral é o fundamento delas. Além dessas distinções, nós também encontramos outra que aparece em Deuteronômio capítulo 5, versículo 22. Moisés recorda que os 10 mandamentos foram proclamados diretamente por Deus perante toda a congregação de Israel. Estas palavras falou o Senhor a toda a congregação e nada acrescentou. Diretamente da maior parte da legislação mosaica, transmitida por meio de Moisés, as 10 palavras, os 10 mandamentos, foram pronunciados diretamente pelo próprio Deus diante do povo. Os 10 mandamentos também receberam a honra única de serem escritos pelo próprio dedo de Deus. Em Êxodo, capítulo 31, versículo 18, é afirmado que as tábuas eram escritas pelo dedo de Deus. Nenhuma outra parte da legislação recebeu essa descrição. Além disso, enquanto o livro da lei foi colocado ao lado da Arca da Aliança, as tábuas do testemunho foram colocados dentro dela, ocupando um lugar mais sagrado dentro da antiga economia pactual. A própria Escritura ainda distingue o Decálogo ao chamá-lo especificamente de as 10 palavras. Está lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 13 e também em Deuteronômio capítulo 10, versículo 4. Isso identifica o Decálogo como um corpo jurídico especial dentro da legislação mosaica. Essas marcas de singularidade não tornam o restante da lei irrelevante, mas revelam que os 10 mandamentos ocupam uma posição central. Eles funcionam como resumos das exigências morais da aliança, enquanto as demais leis desenvolvem e aplicam esses princípios em contextos civis e cerimoniais. Em terceiro lugar, o próprio Cristo faz distinções dentro da lei. Em Marcos, capítulo 7, Jesus entra em conflito com os fariseus acerca das tradições de pureza ritual. Durante a discussão, ele declara: nada fora do homem, entrando nele, pode o contaminar. E Marcos imediatamente acrescenta: dessa forma, ele declarou puro todos os alimentos. A importância dessa declaração dificilmente pode ser exagerada. Durante séculos, Israel viveu diversas restrições alimentares estabelecidas pela lei mosaica. Animais limpos e imundos, regras de separação, normas de pureza, e tudo isso tinha um sentido e um propósito na vida da antiga aliança. Mas agora o próprio Cristo declara que todos os alimentos são puros. Uma categoria inteira de ordenanças é declarada cumprida e superada. Mas a passagem não termina aí. Logo em seguida, Cristo continua a sua explicação. Porque de dentro do coração do homem é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a maldade. Perceba o contraste aqui. Os alimentos são declarados limpos, mas o homicídio continua pecado. O adultério continua pecado. A cobiça, a impureza moral, a maldade, tudo isso continua pecado. Aqui nós vemos um contraste claro entre uma dimensão cerimonial e uma dimensão moral da lei. Na mesma passagem em que uma dimensão de mandamentos perde a sua obrigatoriedade, a outra dimensão é reafirmada, sem qualquer redução. Se a lei fosse um bloco absolutamente homogêneo, Cristo teria apenas duas opções aqui. Ou tudo permanece, ou tudo desaparece. Mas não é isso que ele faz. Ele trata diferentes aspectos da lei de maneiras diferentes. Aquilo que possuía uma função cerimonial e simbólica é consumado.
aquilo que expressa a santidade moral de Deus permanece intacto e autoritativo. E esse não é um caso isolado no mistério de Jesus. Nós encontramos exatamente o mesmo padrão em Marcos capítulo 5, ou Mateus capítulo 5, perdão. Cristo não diminui a gravidade do homicídio, ele amplia até alcançar a injustiça. Ele não diminui a gravidade do adultério, ele amplia até alcançar os desejos pecaminosos. Em outra palavra, sempre que Jesus encontra dimensões morais, ele não os enfraquece. Ele revela a sua profundidade, ele os fortalece. Mas quando ele encontra dimensões tipológicas ligadas à administração da antiga aliança, ele os conduz ao seu cumprimento. Então, o próprio Cristo não trata toda a lei da mesma maneira, ele distingue entre aquilo que possuía uma função temporária, pedagógica e cerimonial e aquilo que expressa as exigências permanentes da santidade divina. Quarto argumento. O Novo Testamento declara o cumprimento das ordenanças cerimoniais e o fim das barreiras pactuais entre Israel e os gentios. Até aqui nós vimos duas verdades complementares. Primeiro, existe uma dimensão moral da vontade de Deus que antecede Moisés, foi codificada na lei e continua reafirmada por Cristo. Segundo, o próprio Cristo distingue diferentes aspectos de mandamento. Ele não trata todas as dimensões da mesma maneira. Mas então surge uma questão inevitável. O que acontece com os sacrifícios, as purificações, as festas, o sacerdócio, os alimentos e todo o sistema ritual da antiga aliança? E mais, o que acontece com as leis que separavam Israel das demais nações, dos gentios? A resposta do Novo Testamento é claro. Essas aplicações específicas alcançaram o seu cumprimento em Cristo. Em Colossenses capítulo 2, Paulo adverte os cristãos para que ninguém os julgue por causa de comida e bebida, ou dias de festa, lua nova, ou sábados. E em seguida ele explica: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo não diz que essas ordenanças eram erradas, mas que eram sombras, ou seja, a sua função era apontar para uma realidade maior. Os sacrifícios, o sacerdócio, as purificações e as festas convergiam para Cristo. Quando a realidade chega, a função da sombra é cumprida. E a Epístola aos Hebreus desenvolve esse tema de forma ainda mais profunda. O sistema levítico é apresentado como provisório e preparatório. Os sacrifícios eram repetidos continuamente porque eles não podiam remover definitivamente os pecados. Cristo surge como o verdadeiro sumo sacerdote, o verdadeiro mediador e o verdadeiro sacrifício. Por isso, Hebreus afirma: mudando-se o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. E ainda, o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. O contexto imediato e amplo de Hebreus mostra que o autor não está abolindo a santidade moral da lei, mas está declarando o encerramento dos aspectos cerimoniais e tipológicos, cumpridos em Cristo. Contudo, a antiga aliança envolvia mais do que cerimônias. Israel também era uma nação separada das demais, por vários mandamentos que construíam a sua identidade como um povo pactual. Em Efésios capítulo 2, Paulo explica como Cristo reconciliou judeus e gentios em um único povo. Porque ele é a nossa paz, de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio. Essa separação era expressa por práticas como a circuncisão, as distinções alimentares e outras ordenanças que distinguiam Israel das demais nações. Paulo então declara: Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Novamente, observando o contexto, o apóstolo não está abolindo a moralidade da lei como um todo, pois continua condenando a idolatria, o adultério, a mentira e outros pecados. O que foi removido foram as ordenanças que separavam Israel dos gentios. Essas separações tinham uma função histórica específica. Deus havia separado Israel para preservar a sua revelação e preparar a vinda do Messias. Mas essa separação nunca foi um fim em si mesma. Ela apontava para o dia em que pessoas de todas as nações seriam reunidas em um só povo por meio da fé em Cristo. Com a vinda do Messias, as antigas barreiras perderam a sua função.
Sob a antiga administração, Deus distinguia Israel das demais nações. Na nova aliança, ele incorpora todas as nações dentro de Israel, por meio da fé em Cristo. O povo de Deus não é mais definido por fronteiras éticas, mas pela sua união com Jesus mediante a fé. Por isso, nós não voltamos a praticar sacrifícios, porque Cristo é o verdadeiro Cordeiro. Nós não voltamos ao sacerdócio levítico, porque Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote. Não restauramos as antigas barreiras nacionais, porque Cristo reuniu judeus e gentios em um só corpo. Quinto argumento. A lei de Cristo é a continuidade da lei de Deus. Algumas pessoas afirmam que a lei de Moisés foi substituída pela lei de Cristo. À primeira vista, essa linguagem sugere uma oposição absoluta, como se Deus tivesse ensinado uma moralidade em Moisés e outra completamente diferente em Cristo. Entretanto, as Escrituras apresentam outro quadro. Todos os cristãos reconhecem e sabem que a lei de Cristo é a lei do amor, mas a lei de Moisés também é a lei do amor. Portanto, a lei de Moisés e a lei de Cristo não são leis opostas, elas possuem a mesma essência. Isso fica claro quando nós observamos o resumo da lei que Jesus fez em Mateus 22. Ele declara: amarás o Senhor, a teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus não está inventando uma coisa nova aqui. Ele está indo ao coração da lei. E o que muita gente não percebe é que Jesus tirou esses resumos diretamente do próprio Antigo Testamento. O primeiro de Deuteronômio capítulo 6 e o segundo de Levítico capítulo 19. Isso significa que a essência da lei de Cristo já estava presente na lei de Moisés. O amor a Deus e o amor ao próximo não nasceram no Novo Testamento. A substância moral da lei sempre foi o amor. O que acontece em Cristo não é uma substituição desse princípio, mas a sua revelação perfeita. A lei de Cristo é a lei de Moisés na sua forma mais plena e verdadeira. Na nova aliança, a lei de Moisés se torna a lei de Cristo, porque Cristo viveu aquilo que Moisés só pôde escrever. Há uma diferença de plenitude, mas uma continuidade de essência. E essa continuidade aparece de forma muito clara em 1 João, capítulo 2. João escreve: não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. E logo depois afirma: todavia, o que vos escrevo é um mandamento novo. Num primeiro momento, isso pode parecer um pouco confuso, afinal, o mandamento é velho ou novo? E a resposta é que o mandamento é antigo em sua essência e novo em sua manifestação. É antigo porque Deus sempre exigiu amor, e é novo porque esse amor foi revelado de forma plena e perfeita na vida de Jesus Cristo. Para o cristão, não existe uma separação entre a lei de Deus e a vida de Jesus. É na vida perfeita e maravilhosa de Jesus que nós encontramos o verdadeiro cumprimento da lei. Portanto, a lei de Cristo não deve ser entendida como uma rejeição da lei de Deus, mas a sua consumação e a sua verdadeira interpretação. Por isso, não nos surpreende que os apóstolos continuem recorrendo ao Antigo Testamento para ensinar sobre a santidade e a vida cristã. Se a essência moral da lei tivesse sido abolida, nós esperaríamos uma ética construída sobre fundamentos completamente novos, mas não é isso que nós vemos. Nós vemos exatamente o contrário. Os mesmos apóstolos que ensinam a justificação somente pela fé e o cumprimento das cerimônias em Cristo continuam apelando à autoridade da lei quando instruem os cristãos sobre obediência e santidade. Em Romanos capítulo 13, Paulo ensina o amor ao próximo citando o Decálogo. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E conclui: o cumprimento da lei é o amor. Paulo não cria novos princípios, ele utiliza os 10 mandamentos como expressão concreta do amor cristão. O mesmo acontece em Efésios capítulo 6. Ele ordena: honra teu pai e tua mãe. E acrescenta: porque este é o primeiro mandamento com promessa. Ele está falando dos 10 mandamentos aqui. Tiago também cita os mandamentos contra o adultério e o homicídio e chama esse padrão moral de a lei régia. Pedro, por sua vez, fundamenta a santidade cristã em Levítico: sede santos, porque eu sou santo.
O Deus Santo do Antigo Testamento continua sendo o Deus Santo do Novo Testamento. Se os apóstolos acreditassem que a lei havia sido abolida, por que continuariam citando o Decálogo, Levítico e outras passagens para instruir a igreja? Por que recorreriam à lei não apenas como ilustração, mas como autoridade? A resposta mais natural é que os apóstolos não consideravam a essência moral da lei como uma realidade ultrapassada. Eles a viam como uma expressão da vontade santa de Deus, agora compreendida à luz de Cristo e aplicada pelo Espírito Santo. Isso não significa que os cristãos estejam debaixo da antiga aliança, nem que as sombras cerimoniais permaneçam obrigatórias. Significa que o que Deus falou no Sinai continua sendo o que Deus fala por meio dos apóstolos, porque o seu caráter não mudou, os seus princípios morais continuam o mesmo, o seu caráter continua sendo reafirmado nos princípios morais da nova revelação. Porque as formas, as sombras, os tipos e as figuras passam, mas a essência para a qual eles apontavam e preparavam permanece. Esse é, basicamente, um resumo do quadro de argumentos bíblicos. Eu quero concluir esse estudo destacando algumas implicações práticas da tripartição da lei. Por que tantos debates surgem em torno desse tema? É porque, no fundo, ele não é apenas sobre categorias, é uma questão de continuidade e descontinuidade. Se a lei constitui um único bloco absolutamente homogêneo e indivisível, então existe apenas duas possibilidades. Ou tudo permanece, ou tudo desaparece. Porém, se a lei contém diferentes espécies de preceitos, então surge uma terceira possibilidade. Cristo pode cumprir aquilo que era tipológico sem abolir aquilo que era moral. Pode encerrar aquilo que era aplicação específica sem destruir aquilo que era princípio essencial. É precisamente essa conclusão que torna a divisão tripartida da lei tão importante. Ela nos permite reconhecer ao mesmo tempo continuidade e descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Há continuidade porque o Deus que falou no Sinai é o mesmo Deus que fala em Cristo. Há continuidade porque os princípios da sua justiça não mudam. Há continuidade porque a lei moral continua refletindo o seu caráter santo. Mas também há descontinuidade. Os sacrifícios encontraram a sua consumação na cruz. O sacerdócio levítico encontrou o seu cumprimento no sacerdócio perfeito de Cristo. A antiga administração da aliança alcançou o seu objetivo na plenitude dos tempos e foi reformada na nova aliança. Em última análise, a divisão tripartida nos ajuda a preservar tanto o cumprimento quanto a continuidade. Tanto a novidade da nova aliança quanto a unidade da essência da revelação bíblica. Além disso, a tripartição da lei nos protege de erros que surgem justamente quando alguém tenta pegar uma única dimensão da lei como se fosse a lei inteira. Em primeiro lugar, ela nos protege do antinomismo. Sempre houve ao longo da história pessoas que disseram que com a chegada de Cristo toda a lei foi abolida, todos os mandamentos foram destruídos, toda a exigência de obediência foi encerrada. Segundo essa lógica, qualquer apelo aos mandamentos de Deus seria uma forma de legalismo. Contudo, essa conclusão só é possível quando a lei é tratada como um bloco homogêneo. Quando reconhecemos a distinção bíblica entre seus diferentes aspectos, percebemos que a vinda de Cristo não aboliu os princípios morais da justiça divina. Pelo contrário, Cristo os confirmou, os aprofundou e os escreveu no coração do seu povo por meio do Espírito Santo. Os princípios morais não são arbitrários nem passageiros. Eles refletem o próprio caráter de Deus. E enquanto Deus não mudar, eles também não mudarão. Os princípios morais são permanentes porque o Deus que eles representam e refletem é permanente. Mas, em segundo lugar, a divisão tripartida também nos protege do erro oposto, a judaização, tentar transformar a igreja no Israel do Antigo Testamento, tentar manter a igreja como se fosse a antiga aliança, o Israel, o povo judaico. Desde o tempo dos apóstolos, houveram pessoas que tentaram manter a obrigatoriedade de práticas como a circuncisão, as festas, as cerimônias, tentaram fazer com que o povo de Deus continuasse praticando tudo isso. Mas o Novo Testamento ensina que os sacrifícios,
as purificações, o sacerdócio levítico, as festas sagradas e as demais ordenanças cerimoniais eram sombras que apontavam para Cristo. Quando a realidade chega, a sombra cumpriu a sua missão. Cristo é o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro sacerdote. Ele é a realidade para a qual todo o sistema cerimonial e tipológico apontava. A divisão tripartida nos previne de retornar às sombras depois que nós já chegamos na essência. E, por fim, em terceiro lugar, mas não menos importante, a divisão tripartida também nos protege das caricaturas ateístas dirigidas ao Antigo Testamento. Quantas vezes nós ouvimos críticas modernas às leis de Israel formuladas como se essas leis tivessem sido dadas a uma democracia liberal do século XXI? Quantas vezes essas leis são arrancadas do seu contexto histórico para serem julgadas à luz de pressupostos contemporâneos? Isso é anacronismo. É não perceber que nós estamos em tempos diferentes com pressupostos diferentes. A tripartição nos lembra que as leis civis foram dadas a um povo específico, em uma terra específica, sob uma administração específica da aliança, dentro de circunstâncias históricas específicas. Elas não foram entregues a uma sociedade secular moderna, mas a uma nação teocrática estabelecida diretamente por Deus para desempenhar um papel singular na história da redenção. Isso não significa que essas leis fossem más ou injustas, significa apenas que precisam ser compreendidas no seu próprio contexto. A própria existência de leis civis particulares pressupõe a aplicação de princípios morais permanentes a circunstâncias históricas concretas. É exatamente por isso que a tradição reformada sempre distinguiu entre a substância moral da justiça e a sua forma judicial específica dentro da antiga teocracia de Israel. Então essa foi uma introdução muito básica à tripartição da lei, mas e você, já tinha ouvido falar disso? O que achou? Compartilha comigo aqui nos comentários. Deus abençoe, até o próximo vídeo.